o reino dos céus? Fecha a porta, igreja. Acontece desta maneira. Nós temos que estar sempre prontos. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós dizemos: eu opto em ser cristão, eu vou seguir Jesus, eu vou negar a mim mesmo e seguir Jesus. Nós não temos a necessidade de, como religiosamente as igrejas fazem, e eu também. Atenção, irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. Confesse os seus pecados, prepare-se à Santa Ceia do Senhor. Nós temos que estar sempre prontos, nós temos que estar sempre com os pecados confessados. Nós não temos que nos preparar à Santa Ceia, porque do jeito que a Santa Ceia pegou vocês de surpresa hoje, e quem comeu e bebeu em pecado, comeu e bebeu para a sua própria condenação, porque é o que está escrito, nós temos que estar sempre preparados à Santa Ceia, assim como nós temos que estar sempre preparados a qualquer evento do reino de Deus. Ao invés da Santa Ceia que pegou vocês de surpresos hoje, a trombeta poderia ter tocado. Quem subiria e quem ficaria? Quem está vivendo uma situação fora da palavra? Quem está vivendo uma situação de pecado? Quem está vivendo uma situação que faz divisão entre a sua vida e Deus? A trombeta poderia ter tocado às 6 horas em ponto, a hora que eu pedi para vocês saírem, às 6h10, a hora que vocês entraram em média para a Santa Ceia do Senhor. Quem comeu e bebeu em situação de pecado distante do Senhor, comeu para sua própria condenação, mas ainda tem a chance de uma confissão, ainda tem a chance de um arrependimento, ainda tem a chance de se limpar e se reaver com o Senhor. Mas se fosse a trombeta, teria ficado. A nossa vida cristã não pode ser religiosa. Hoje é dia de Santa Ceia, primeiro domingo do mês é dia de Santa Ceia, vou confessar os meus pecados para participar da Santa Ceia. Amém, aleluia. Aquele que ainda pensa assim e ainda tem temor de Deus, porque ainda existem aqueles que se dizem cristãos e desbragadamente, sem o menor temor, comem e bebem para a sua própria condenação. Ainda existem as pessoas que perderam completamente o temor de Deus, que continuam numa vida errada, continuam numa vida de pecado, continuam com mágoas e rancores nos seus corações, continuam devendo, porque a palavra diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. Tem pessoas que, sem o temor de Deus, vão seguindo a vida. E do jeito que vocês foram pegos hoje, que não era dia de Santa Ceia, e o pastor não ficou anunciando: prepare-se, confesse, e etc, 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 podia ter tocado a trombeta. Eu não estou falando daquele que tem consciência do seu pecado, daquele que está lutando de todo o coração, até o sangue, como diz a palavra, para se livrar dos seus pecados e dos seus problemas. Mas eu estou falando daquele que empurra com a barriga, daquele que acha que não é bem assim, daquele que dá ocasião ao diabo, porque a palavra diz: não deis ocasião ao diabo. Aquele que está brincando com a salvação, aquele que está brincando de crente. Vitória, senta direitinho. Aquele que está brincando de igreja. E acordem, irmãos, o diabo não brinca de diabo, e ele anda feroz, ele anda tragando pessoas, enganando pessoas, consumindo pessoas, porque este é o papel dele. Essa semana eu conversei com alguns pastores de algumas igrejas sérias, e todos têm o mesmo sentimento:
Jesus está voltando e o diabo está uma fera, porque são os últimos momentos, os últimos dias para ele segurar aqui na terra o povo de Deus, para ele tragar da salvação, para ele tragar do corpo de Cristo, porque ele anda em derredor, vendo a quem pode tragar. Hoje ainda eu falei com uma pessoa que está falando exatamente a mesma coisa que nós estamos falando, por direção do Espírito Santo, lá no interior de São Paulo. Não brinque com Deus, não brinque com o diabo. Deus é amoroso, benevolente e misericordioso, mas o diabo é legalista, eficaz e vai apresentar as suas faltas diante do Pai na hora necessária. A palavra diz: e os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Cristo. Domingo passado nós falamos da vida ressurreta. Quem está fazendo o curso da liderança, a Silvia está mostrando a vida do servo, a vida do bom soldado, a vida do príncipe, que em outras palavras é a vida ressurreta, a vida de quem verdadeiramente representa Jesus Cristo, a vida daquele que verdadeiramente fala em nome de Jesus Cristo. E eu estou dizendo verdadeiramente porque muitos falam em nome de Jesus Cristo, e a palavra diz: Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios e curei enfermos. E Jesus responde: nunca te conheci. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós não sabemos a hora que Jesus volta, mas podia ter tocado a trombeta hoje. Depois a Mariana vai dar o testemunho do barulho que ela ouviu de madrugada e achou que era trombeta e ela tinha ficado. Já imaginou como nós vamos bater a cabeça na parede até explodir nossa cabecinha, se a gente perceber que a igreja foi e nós ficamos? E vai acontecer, a palavra diz, muitos chamados e poucos escolhidos. A palavra diz que a porta é estreita, a porta que leva à salvação, e poucos passarão por ela. Essa igreja aqui, irmãos, só vai ficar quem quiser. Só vai para o inferno quem tem a opção absoluta de ir para o inferno, porque ensinado vocês são. Eu não tenho sangue sobre a minha cabeça, porque nessa igreja é falado o que verdadeiramente está escrito: só fica quem quer, só fica por opção de ficar. E vou dizer mais, e tem gente aqui fazendo força para ficar, viu? Tem gente aqui amiguinho do diabo, mas dá todas as vantagens para o diabo, dá todas as trelas para o diabo, dá toda munição para o inimigo, e vai ficar, né, irmão? Nós não sabemos a hora que ele vem. Ele vem num piscar de olhos. A igreja brinca de igreja, o diabo não brinca de diabo. Vou falar de novo: Deus é amoroso, benevolente e misericordioso, mas o diabo é legalista e vai nos acusar, porque a palavra diz que ele é o nosso acusador. Ele vai nos acusar diante de Deus, e nesse momento o Deus de amor vai se transformar em Deus de justiça, e o diabo acusou, ele será justo. A palavra diz que os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição, a vida ressurreta, a vida do novo nascido, a vida do novo homem, a vida do fruto do Espírito Santo. Os apóstolos davam com poder testemunho da ressurreição. O mundo só pode conhecer a ressurreição de Jesus Cristo através das nossas vidas. O mundo só pode conhecer o que é vida ressurreta
o que é novo caráter, o que é mudar de rumo, o que é uma pessoa que converteu o seu caminho, saiu do caminho da perdição e entrou para o caminho da luz, entrou para o caminho que é Jesus. O mundo só pode conhecer isso através das nossas vidas. Os nossos familiares não convertem, os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos empregadores, funcionários não convertem por causa do nosso mau testemunho. Porque se eles vissem em nós, irmãos, um discípulo com o poder da ressurreição, porque se os apóstolos podiam, nós também podemos. Eles não eram mais queridinhos de Jesus do que nós. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele derrama o poder sobre todos. E eles davam testemunho da ressurreição de Cristo com poder. E não é isso que o mundo vê. O mundo vê crentes fracos, crentes derrotados, crentes sem poder, murmuradores, fracassados, tristes, doentes, abatidos. E é lógico que eles não querem o nosso Deus. Quando o mundo vir um crente cheio de poder, de vida ressurreta, eles se rendem ao Senhor. Nós vamos dar esse testemunho. Nós estamos com uma pessoa que era uma das mais endurecidas que desceu na face da terra, que está amolecendo, já está quase rendida. Por quê? Porque ela está vendo em volta dela transformações e vidas ressurretas, vidas transformadas, vidas que têm o Espírito, o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém. O mundo precisa ver pessoas com o fruto do Espírito Santo. Se a Camila e o Vitor chegarem em casa cada dia mais poderosos em unção, em vida ressurreta, em transformação de caráter, com o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é paz. Fruto do Espírito Santo é alegria, apesar das tribulações. Fruto do Espírito Santo é paciência, longanimidade. Fruto do Espírito Santo é fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à congregação, fidelidade aos irmãos, à família. Fruto do Espírito Santo é mansidão. Fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Aí, o pai e a mãe da Camila e do Vitor vão falar: opa, o que aconteceu com essas crianças? Antes eles saíam correndo, batiam a porta, gritavam, não sei o quê, mas o que aconteceu com esses meninos? E vai impactar pai, mãe, avô e avó. Mas não é isso que o mundo tem visto. O mundo tem visto uma igreja fantasiada de igreja, que na hora do vamos ver grita, que na hora do vamos ver não tem mansidão, que na hora do vamos ver não tem domínio próprio, fala mais do que deve, bebe mais do que deve, come mais do que deve. Uma igreja que não tem paciência, que não tem equilíbrio, que não tem continência, que não tem domínio próprio, que não tem alegria e confiança e fé no Senhor. Uma igreja que não tem paciência, não tem longanimidade. Uma igreja que não é fiel, que se submete a outros deuses, que se submete às coisas do mundo. É isso que o mundo tem visto. O mundo tem visto uma loucura igual a do mundo dentro da igreja. O mundo tem visto muito pouco pessoas ressurretas, feitas de novo, pessoas que eram
inteiras, completas, tá? Não é uma maquiagemzinha, uma lambuzadazinha de ressurreição. Não é uma melhoradinha. É inteira, é completa. Acabou-se o tempo da preparação, irmãos. É tempo de estar pronto. Isso é possível, pronto. Os apóstolos ficaram prontos quando o Espírito Santo desceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E 40 dias depois ele estava pronto. Porque desceu o Espírito Santo. Na nossa vida, desceu o Espírito Santo, na minha há 20, na vida da Camila há 2, 3, na vida do Vitor há 6 meses, na vida de cada um no seu tempo, mas em todos nós já temos o Espírito Santo. Não estamos prontos porque não queremos, porque estamos dando munição para o diabo, porque estamos alimentando o nosso velho homem, ao invés de alimentarmos o novo homem, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque estamos mais preocupados com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Estamos com mais perseverança em agradar a nossa alma, o nosso querer e ao diabo, do que agradar a Deus, porque toda vez que nós temos que tomar uma opção, nós optamos pelo mundo, ou se não toda vez, na maioria das vezes. Poder de ressurreição. O mundo precisa enxergar através da igreja homens de Deus, homens de vida ressurreta, homens onde Deus é absolutamente prioritário. Amém. Porque o resto vai ficar. Vai ficar. Não vai subir mentiroso, não vai subir bêbado, não vai subir linguarudo, não vai subir gente que divide, gente que faz confusão, não vai, porque lá o que é? É para o céu que nós vamos, irmãos. Não é para o inferno, é no inferno que vai ter essas coisas. Acorda, igreja. Vigia, Vasco. Aonde vai ter mentira, aonde vai ter cachaçada, aonde vai ter gula, aonde vai ter avareza, aonde vai ter prostituição, é no inferno. Só vai para o paraíso quem não tiver essas coisas dentro. Ou você acha que vai para o céu assim? Com maus pensamentos, com adultérios, com palavras torpes, é para o céu que vai? Olha como o diabo engana. O lugar desses é no inferno. Para lá vai quem tem mansidão, domínio próprio, paz, alegria, fé, longanimidade, paciência, equilíbrio, autoridade contra o poder do inferno, autoridade contra Satanás, autoridade contra os demônios. É esse que vai para o céu. O diabo mente. A pessoa está no adultério e acha que vai para o céu. Como que vai adúltero para o céu? A pessoa mente e vai para o céu. Acha que vai para o céu. Ué? O céu é lugar de mentiroso? A pessoa rouba e acha que vai para o céu. A pessoa divide irmãos, divide igreja, divide pessoas, porque quem tem o fruto do Espírito é aglutinador. Quem tem o fruto do Espírito congrega, aglutina. Quem divide vai para o inferno. Mas as pessoas vão levando esses espíritos nas suas vidas. O da bebida, o da fofoca, o do adultério, o da palavra torpe, da mensaginha que insinua sujeira. Não precisa nem ser a que manda sujeira, a que insinua a sujeira. Hoje eu vi uma coisa, nem sei onde, mas alguém foi na televisão, ou no jornal, ou na revista, eu vi hoje uma coisa que eu achei interessante. Quando o passado te ligar, não atende. Ele não tem nada de novo para te dizer. E as pessoas gostam de viver no passado. Gostam de viver naquele que adulterava, que bebia, que mentia, que dividia, que
guardava rancor, que guardava mágoa, que tinha uma palavra de morte, que tinha uma palavra de crítica, que tinha uma palavra que apontava, que julgava, que tinha avareza, cheio de vaidade, cheio de eu. O Antônio pensa que ele é o único que faz teatro nos Estados Unidos. Antes dele nascer, de pensar em existir, eu já fazia teatro nos Estados Unidos. Tá, Antônio? Não tenha inveja, que inveja te leva para o inferno. E uma das peças que eu atuei nos Estados Unidos, isso não é mentira, é verdade, eu provo, eu tenho fotografia. Tinha uma fala do personagem que eu representava, que ele passava uns 5 minutos falando ai, me ensinaram a falar em todas as possíveis e diferentes entonações que possam existir a palavra eu. É assim que o mundo vive hoje. Já estava começando naquela época, isso era 1972, a nova era já estava explodindo com o Woodstock, era a época do sex, droga e rock and roll, e cada um vivendo por si, a destruição da família, o hedonismo, cada um cuidando do seu prazer, da sua vontade, e é isso que o mundo vive hoje, 40 anos depois. Mas a igreja não pode viver assim. Nós fomos transportados desse mundo para o reino de Deus. Nós temos que viver. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês muito séria. Vida ressurreta não é uma opção. Vida ressurreta é uma obrigação natural resultante de quem verdadeiramente converteu. Se você amanhã gritar, você se joga no chão e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou convertido. Porque ira e gritaria é do capeta. Quem tem o fruto do Espírito Santo tem vida ressurreta, tem mansidão. Se você mentir e percebeu que da sua boca saiu uma mentira, você se joga no chão, com a cara na terra mesmo, que é difícil, tem que dobrar a coluna, e perder a soberba e a humildade para enfiar o rosto no chão, e fala: Senhor, misericórdia de mim, porque eu quero converter. Vida ressurreta é uma obrigação e uma consequência natural de quem converteu. Quem não chega nunca na vida ressurreta é porque nunca converteu. É simpatizante de Jesus, é religioso. Não deixe por menos, irmão. Seja um juiz rigoroso com você mesmo, para que o inimigo não te engane, para que o inimigo não te trague, para que o inimigo não conte uma história bonita para você, enganosa, e que se a trombeta tocar, você fica. Peça ajuda se você não está conseguindo sozinho. Peça ajuda. Por isso que nós congregamos, para darmos suporte um ao outro, para ensinarmos um ao outro. A hora que os nossos familiares e os nossos próximos, quando eles puderem ver em nós a vida ressurreta, eles converterão. Mas o que o mundo vê não é uma igreja de vida ressurreta. Não é uma igreja de mansidão. Estou falando de uma maneira geral, com poucas e raras exceções. Porque a Bíblia já diz: muitos chamados e poucos escolhidos. Infelizmente, poucos escolhidos. A porta que leva à salvação é estreita. Não bobeia. Não seja benevolente com você mesmo. Não seja bonzinho com você mesmo. Seja exigente com você mesmo, se você quer ir para o céu. Porque tem pessoas que decididamente optam por Satanás, e vem na igreja: eu não sei fazer o quê, para ser bem sincero. Porque a vida, a atitude demonstra que está abraçado com o diabo. E vem na igreja fazer o quê? A não ser que esteja aqui
verdadeiramente querendo se soltar das garras de Satanás. Mas sinceramente não é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas anos e anos e anos e anos no pecado, empurrando com a barriga e se enganando que é salvo. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Olha para dentro de você. Veja se você mostra uma vida ressurreta. Veja se você fecha seus olhos e pensa assim: se a trombeta tocar agora, eu tenho convicção que eu vou subir. Porque minha vida é limpa, minha vida é reta, minha vida é inteira diante do Senhor. É possível. O Senhor não nos requisitaria algo impossível. E além de tudo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá força e poder para tudo o que Deus nos requisita. Nós podemos sim dizer não ao pecado, igreja. A palavra diz que nós não somos tentados mais do que possamos resistir. Eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade do mundo: vai para o inferno quem quer. Vai para o inferno por opções e escolhas próprias. Nós temos autoridade em nome de Jesus de dizer não ao pecado. Somos nós que optamos pelo mundo. Somos nós que optamos por pessoas que nos levam para o inferno. E às vezes essa pessoa é nosso marido, nossa esposa, nosso filho e nosso pai. Mas ainda não entrou na nossa cabeça. Ainda não entrou na cabeça da Lola que o Humberto só é irmão dela. É assim que a gente tem que pensar. Se um dia o Humberto fizer uma proposta fora dos caminhos do Senhor, Dona Lola responde assim: arreda-te, Satanás. É assim que a gente tem que responder. Seja seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho. Tem uma proposta inimiga da palavra, você grita bem alto: arreda-te, Satanás, porque eu vou para o céu e você não vai me levar para o inferno. Mas nós deixamos namorado, namorada, pai, mãe, filho, genro, nora nos levar para o inferno. Nós deixamos pai, mãe, filho, marido, irmão trazer diabo para dentro da nossa casa, e a gente ainda ajeita a almofadinha para o diabo sentar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós aceitamos dentro das nossas casas pessoas completamente comprometidas espiritualmente e ainda e dando comidinha ainda. A melhor da nossa geladeira. Nós vamos para o inferno com ele. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós temos que estar na hora de tomar uma decisão, irmãos. É por isso que a igreja vive na angústia, porque vive lá e cá. Nós optamos. Nós optamos. E está na hora de optar. Está na hora de escolher. Ou eu sou do reino de Deus, ou eu sou do reino das trevas. Ou eu sou o velho homem, ou eu sou um novo homem. Ninguém pode servir a dois senhores. Está na hora da igreja fazer a sua escolha. Ficar em cima do muro, o dono do muro é o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter um pé no reino de Deus e um pé no reino das trevas. Se você adular o pecado, este pecado vai te levar para o inferno. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não há situação que nós não possamos dizer não. Tá? Se você deve, meu irmão, pague a tua conta, porque a dívida vai te levar para o inferno. Vai lá, faz acordo e fala para a pessoa: eu posso pagar R$100 por mês, mas eu quero pagar, porque você vai desmascarar o diabo. O diabo é sujo. Anos atrás, eu tinha uma dívida com o INSS. Eu pedi para o contador ir lá. Ney e Zilda são testemunhos dessa história. O contador foi lá, levantou tudo, dividiu, parcelou, paguei e acabou. O dia que acabou eu vim aqui e dei testemunho. O diabo tinha escondido mais 16 mil.
que não aparecia não sei onde, não sei onde, não sei onde. Eu achando que eu estava aqui, mas o diabo estava com o meu nome preso. Não adianta você se fazer de cego, não adianta você se fazer de tonto. Nós temos que buscar a nossa luz. Senhor, revela tudo o que tem de errado na minha vida que eu quero pôr em dia. Eu achando, dei testemunho aqui que não devia nada a ninguém, estava tudo pago. Tinha 16 mil escondido que o diabo escondeu, porque ele ia apresentar na hora da trombeta para Jesus. Ele ia falar: ó, isso aqui deve 16 mil para o INSS. E na tua palavra, Deus, está escrito que quem deve não pode entrar no reino. E eu ia ficar. Ignorância não é desculpa para não ir para o inferno, hein, gente? Aí, orando, Deus mostrou, nem lembro mais como, mas um dia Deus mostrou que tinha mais de 16 mil. Vai lá, faz acerto de novo, porque no INSS parcelou de novo. Estou pagando, ainda não acabou. Mas Deus sabe que eu estou pagando. É assim a vida. Empurra o pecado com a barriga que você vai ver onde você vai parar. O salário do pecado é a morte. E a palavra diz: não devais nada a ninguém. Vende até o seu sapato e paga o que você deve. Para que você precisa de sapato, de casa, de carro? Para quê? Para mostrar para quê? Para o mundo? Para o diabo? E assim é tudo. E assim é tudo. Eu tenho falado muito de rancor, tenho falado muito de mágoa, tenho falado muito de bebida, mas hoje estou falando de dívida. Porque tem muita gente aí que irmã Tânia, ela orou. Era impossível descobrir quem era o dono dos terrenos, quem que tinha comprado, não sabia nada. Deus mostrou tudo, Deus mostrou onde que estava o problema, onde que estava o nome dela que não era devido, onde que tinha dívida no nome dela, de terreno que vendeu fazia não sei quantos anos. Deus mostrou tudo, Deus levantou pessoas para ajudar, resolveu, deu testemunho. Ora, Vaso, ora, larga a internet, e estou falando sério, hein? Larga a internet e vai orar. Bota a tua cara e teu joelho no chão, que Deus vai revelar aonde está o enrosco. Agora vai levando assim, vai do mundo para a internet, da internet para o boate, da boate para o barzinho, do barzinho para o namoro, do namoro para o motel, do motel para a dívida, com os amigos do mundo, e hoje alisa um capeta daqui, amanhã alisa um capeta de lá, acha que está tudo bem, você vai ver onde você vai parar. E vai para o inferno, porque você ouviu nessa igreja. Vida ressurreta é a vida do novo homem, é a vida de quem matou o velho homem e tem o novo caráter de Cristo. A vida de quem sempre faz as opções por Deus, sempre. A vida de quem onde Deus sempre é prioridade, sempre. Agora ninguém mais me convida, mas no começo, nos primeiros 10 anos de convertido, todo mundo me convidava para a festa quinta-feira. Chegou uma hora que ninguém mais me convida, porque sabe que eu não vou. Ninguém me convida domingo, porque sabe que eu não vou. Quem que mostrou para eles que eu não vou? Foi o vizinho? Foi o anjo? Não, fui eu, que disse: hoje não vou, quinta-feira não vou. Mas é aniversário do cachorro da vizinha, o povo falta no culto para ir. E vai falar que Deus é prioridade nessa vida, igreja? Acorda! Acorda! Qualquer agitadinha na vida, larga Deus, larga a igreja, larga a congregação. Qualquer opção, opta por situações fora da palavra. Acorda, igreja. Acorda. Vida ressurreta é vida de caráter cristão inteiro. Inteiro. Aí as coisas mudam. Aí as bênçãos de Deus se derramam e se derramam e se derramam. Aí o inimigo não chega perto de você. Aí a condenação, sabe, não pega mesmo, porque não existe condenação sem causa. Sabe, aí você não tem que falar: eu rejeito tanta retaliação, mas eu tenho uma oração. Isso para mim é oração de pecador. Eu rejeito tanta retaliação. Você não tem que rejeitar. Se você está em Cristo e com a vida limpa, o diabo não vai passar perto. Ele pode dar uma cutucadinha, uma chutadinha. Você fala: rela de Satanás. Sabe?
Quem tem medo do diabo é porque tem pecado. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Tira o pé do mundo. Faça uma opção por Deus. Pare de alimentar o seu hedonismo. Pare de alimentar o seu velho homem. Pare de alimentar a sua porção que só quer prazeres iguais aos do mundo. Vocês sabem que Campo Grande não tem nenhuma piscina para aula de natação que não seja aquecida? É porque aqui é Suíça, né, gente? Precisa de piscina aquecida. Esse calor africano que faz aqui, todas as piscinas são aquecidas. Olha o tamanho da Babilônia. Olha, porque a Babilônia é incoerente, né? Numa cidade que 98% dos dias faz no mínimo 30 graus, todas, eu falo isso porque as minhas crianças que têm asma precisam de piscina fria para fazer exercício. Não tem em Campo Grande. E hoje, esses dias, uma cliente de Dourados falou: e Dourados está no mesmo caminho, doutor, quase não tem mais piscina fria. Eu falei: pois é, nós moramos na Dinamarca. É assim, olha a incoerência da Babilônia. E a igreja vai entrando nos moldes do mundo. Era um só coração e uma só alma, todos os que criam. Eram um só coração. Vocês já imaginaram o transtorno que vai ser no inferno o dia que nós, só nós, que tem 70 pessoas hoje, só nós, não precisa o resto, se todos nós estivéssemos num só coração, numa só alma, sem nenhuma divisão aqui dentro, todo mundo com a vida em ordem. Se a gente ajoelhar agora, gente, cego enxerga, o Reginaldo sai daqui enxergando. Eu estou falando sério. Por que não acontece? Pecado, só por isso. Pecado da liderança, pecado da igreja, falta de fé, sujeira, mistura com o mundo, e vai chegar diante de Deus: eu ministro a cura. O diabo faz ha, ha, ha. Assim que o diabo faz quando você vai requisitar em nome de Jesus coisas, você com a sua vida suja, ha, ha, ha. Pode ouvir, vai orar sem autoridade. Mas já imaginou nós 70, todos num só coração, olhando cada um com o olho do outro, sentindo amor, entendendo que nós somos um só com o poder de Deus, todos com o poder da ressurreição? Se nós ajoelharmos agora, coxo anda, cego enxerga, tudo que acontecia no tempo de Atos, por que não acontece agora? A palavra diz que a sombra de Paulo curava as pessoas. Paulo é melhor que eu, melhor que qualquer um de nós, melhor que o Simval, melhor que o Vitor? Não, Paulo era homem como nós, veio do mundo. Paulo era perseguidor da igreja, mas converteu de verdade, né? Ele era hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim, parará, 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 mas ele falou que tudo isso passou a ser esterco humano, ainda ele fala. Ele usa a palavra esterco humano, porque o esterco de gado ainda serve para pôr na planta. O esterco humano é o único que não serve para nada. Ele falou que toda a genealogia dele, todos os cargos, os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados que ele tinha, porque ele era sábio, ele era um da lei lá, um homem da lei, um advogado seria hoje. Ele falou que tudo isso passou a ser esterco humano quando ele encontrou Jesus. Nós não. A gente quer Jesus com tudo o resto nosso. A gente vai assim, ó, na vida cristã, agarrado no braço com Jesus e com o capeta no outro. O capeta em títulos, o capeta em dinheiro, o capeta em pessoas, o capeta em família, o capeta em tudo, em bebida, em barzinho, em sedução do mundo. A igreja quer viver igual ao mundo. A igreja quer o que o mundo quer. Nós temos que querer só uma coisa. Só uma coisa é importante para nós: Jesus Cristo. O resto que ele achar que nós precisamos, se nós precisamos, ele dá. Chega de vida dividida, irmão.
Nós precisamos mostrar o poder da ressurreição. Mais que isso, nós precisamos viver o poder da ressurreição. Eu essa madrugada quase desisti de ser pastor, porque Deus tinha me dado essa palavra, e eu já estou cansado de gritar isso aqui. Faz 20 anos que eu grito, tem gente do mesmo tamanho, tem gente desbragadamente fazendo opção pelo diabo. Eu falei, Senhor, me tira disso. Estou falando sério, não estou brincando. Eu falei, Senhor, me tira disso, chega, cansei de falar. Vou cuidar da minha vida e da minha salvação. E você vê uma igreja tão pequena que podia ser isso aqui, ó. Um só coração, uma só alma daqueles que criam. E continua mais. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Sabe, isso não é pregar pobreza, isso é pregar desapego. Desapego. Você quer um sapato, meu irmão? Toma aqui, leva o meu, que eu tenho outro em casa. Você precisa de um dinheiro para comprar um remédio, irmão? Quanto você precisa? Eu tenho na minha conta. É assim que tem que ser. A gente nem sabe quem precisa de dinheiro, quem não precisa, quem precisa de remédio, quem não precisa. A gente não se interessa em saber, e as pessoas inibidas também não têm a liberdade de pedir. É um corpo dividido. Exército dividido perde a guerra. Já pensou nós com um só coração? Esses dias o Ronaldo estava sem o trenzinho do diabetes. Aí, orgulhoso, estou acusando diante da igreja, cara a cara, não pedia. O Ney descobriu, falou para mim, nós ajudamos a comprar. Fizemos nada mais que nossa obrigação, não tem que dizer nem muito obrigado. Nem muito obrigado. Nós vamos gastar dinheiro para quê? Para comprar uma blusinha a mais, para ficar aí no armário? Um sapatinho a mais? Ou para gastar com um pecadinho maior? Num bar, numa cachaça, numa boate, no cigarro, num motel? Não. E os irmãos, do que precisam? Aí a Nilza precisou da botinha lá pro genro, fez muito bem. Preciso comprar uma botinha ortopédica, não sei o que, não sei o que. Não temos dinheiro. Todo mundo tem que ajudar a comprar. Isso que é igreja. Isso que é igreja. Então, recebi uma multa de trânsito, culpa sua, porque foi no dia do seu aniversário. Absolutamente culpa sua. Dia 25 de junho, que vai a culpa do Márcio Barbosa, aniversário dele. É verdade. Em Ponta Porã, mas eu estava aqui em Campo Grande. Daí, falei, Ney, liga pro PP. O PP não é obrigado a fazer serviço de graça para mim, tá? Vamos deixar isso também bem claro. Tá? Porque ele também tem conta para pagar, vai ter filho, ainda nem... Faz logo, Jesus está voltando. Não é obrigado a fazer de graça, mas me cobra menos, me dá um desconto. Se ele puder, não estiver precisando e puder fazer de graça para o irmão, amém. Mas a gente também às vezes espera de graça e o irmão também precisa sobreviver. Também tem isso. Sabe? A gente dá um desconto, a gente faz um preço melhor, a gente faz tudo que a gente pode. Se puder dar sem cobrar, amém. Se não, cobra. Mas resolve. Essas coisas do Brasil, né? Aí eu já gastei não sei quanto tempo lá para fazer o boletim de ocorrência. Fui tratado igual bandido, porque assim que a gente é tratado em delegacia, né? Eu recebi uma multa de Ponta Porã, que o carro está aqui, vou na delegacia e estou tratado igual bandido. Ele me olhava assim, com cara que você está mentindo, né? A cara era essa. Não adianta, a gente... É assim mesmo, o mundo é assim. A gente se veste do poder da ressurreição e vai. E não conversa muito. A sua postura fala do poder da ressurreição. Irmãos, nós, vou repetir, viver o poder da ressurreição, ter uma vida ressurreta, não é uma opção, é uma consequência natural e obrigatória de quem verdadeiramente converteu.
Faça um exame, pare hoje meia hora, em nome de Jesus eu estou pedindo, meia hora saindo daqui, cada um sozinho, e fala, eu estou vivendo uma vida ressurreta? A minha vida está completamente diante de Deus? Então, em primeiro lugar, você responda para você mesmo, eu quero isso? Porque responder quero ou não é a mesma coisa que responder quero ser salvo ou não, porque só os nascidos de novo e os que vivem a vida nova é que serão salvos. Então eu quero isso. Se você não quer, larga a mão, vai assistir Fantástico. Hoje Fantástico vai entrevistar um monte de gente boa. Mas está aqui fazendo o que se não quer? Enganando quem? Você só pode estar enganando a você mesmo. O Neymar hoje, sabia que tinha uma pessoa celebridade, muito importante. Você não pode perder a entrevista do Neymar. Faça a pergunta, leve um papelzinho e um lápis. O Espírito vai revelar as áreas da tua vida que você tem que colocar em ordem. O que está faltando para você ter uma vida completa? Sede perfeito como eu sou perfeito. Gente, Deus ajuda. Vocês viram o testemunho da Natália no Simval. A partir do momento que ela decidiu, eu quero pôr minha vida em ordem, Deus abre as portas todas para a gente pôr a vida em ordem. Deus não vai dificultar, Ele vai junto ajudar. O impossível vai acontecer como aconteceu na vida da Tânia, mas tem que ter a nossa decisão e o nosso querer, igreja. Não dá mais para empurrar a vida cristã, a santificação com a barriga. Vida ressurreta, sabe? Palavra sim, sim, não, não. Se o outro ficar ofendido, problema dele se ele ficar ofendido quando você for amorosamente sincero. Grita aí no ouvido de quem está do lado. Amorosamente sincero. Isso é bênção. Aí a gente vai viver paz, alegria, moderação, fidelidade, suprimento das necessidades. Mas a gente quer as bênçãos de Deus, mas quer ser amiguinho do capeta. Amiguinho do capeta. Porque, segunda pergunta, eu verdadeiramente quero? Segunda pergunta, o que é que eu estou esperando para pôr minha vida em ordem? Você está esperando o quê? A trombeta tocar para você ficar? Você ser atropelado, morrer e ir para o inferno? Você está esperando o que para tomar a decisão que precisa ser tomada? Casar quem não é casado, pagar quem deve, pedir perdão quem precisa pedir perdão, fazer opções de Deus. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Fazer mais uma cerinha com o diabo? Vai fazendo cera que você vê onde você vai parar. E tem uma coisa, eu estou falando só, isso é Deus que está falando nesse minuto aqui. Eu estou falando só se a trombeta tocar, se a gente morrer, na salvação eterna. Mas tem o agora. Enquanto isso não acontecer nas nossas vidas, nós não vamos viver o melhor de Deus. Não adianta que a gente não vive o melhor de Deus no pecado. A gente não vive o melhor de Deus com o pé em cada canoa. A gente não vive o melhor de Deus meio entregue, meio convertido. Aqui nós precisamos estar com a vida em ordem, para que aí o inimigo não coloque a mão e a gente possa viver agora o melhor de Deus. Sono tranquilo, vida de paz, vida de vitória, vida de esperança, vida de certeza, vida de confiança. A melhor coisa é não ter rabo preso. Sabe o que é não ter rabo preso com o diabo? Se o diabo ensaia, você diz: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Seja humilde, irmão. Seja humilde. Ouça o que é pregado, o que o profeta fala, o que o irmão exorta. Ouça. Não dá lugar ao diabo. Não dá munição para o diabo. Você vai levar bala. Você vai levar bala.
agora e depois. A palavra diz que nós teremos o melhor de Deus 100 vezes mais agora. Agora. Eu não estou falando para vocês nada do que eu não estou vivendo. Eu sei muito bem o que é ser meio crente. Eu sei muito bem o que é ter um pé com Deus e um pé com o diabo. Tá? O primeiro ano meu de conversão, eu não lembro da pregação de nada, de tão encapetado que eu era. Mas chega uma hora que você tem que falar: chega, agora eu vou. E nem que nem a Natália fez. Quando você imagina, para que você ia ser exemplo da igreja, né? Viu como que Deus honra nós? É verdade. A gente tem vida de paz, a gente tem vida de alegria, a gente tem vida de vitória, a gente tem vida de autoridade. A gente anda de cabeça em pé, não por orgulho, mas por autoridade e poder do Espírito Santo. Derrota é coisa do inimigo, choro e tristeza é coisa do inimigo. Vocês viram o que o capitão da seleção alemã falou na Veja hoje? O que são esses jogadores de futebol? No Inter eles choram, se ganha da Colômbia eles choram, se perde da Alemanha eles choram. Que camada de homem que é essa? Sensíveis. Hã? Sensíveis. É sensível. De onde foi a sensibilidade dele? Tem que ter autoridade. Lógico que a gente chora nas ocasiões adequadas. Jesus também chorou. A gente chora com os que choram. Vida ressurreta. Vamos ler de novo. E os apóstolos davam com grande testemunho, com grande poder, o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles davam o testemunho da ressurreição de Jesus, porque eles estavam em Cristo, e a vida ressurreta de Cristo foi transportada para eles. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém. Olha que quando isso aqui foi escrito, Paulo ainda não era convertido, hein? Isso aqui está em Atos 4. Paulo só vai converter em Atos 9. Mas os apóstolos sem Paulo já faziam o furdunço espiritual do bem. Paulo ainda estava nas trevas. Mas eles eram cheios de graça. E em todos eles havia abundante graça. Sabe o que é graça, irmão? Além da graça da salvação da cruz, graça é você viver um passo acima do mundo, um passo acima das circunstâncias mundanas, um passo acima onde há luta, rancor, guerra, divisão, inveja, vaidade, avareza. Você vive um passo acima. Você olha assim, ó, povo do mundo, não com olhar de soberba, mas com olhar de graça. Em todos eles havia uma abundante graça. E lá em Coríntios, Deus fala para Paulo, quando Paulo chega para Deus, fala: tira os espinhos da minha carne. Ele fala: a minha graça te basta. Porque a nossa alma é violenta. A nossa alma tem um pezinho no mal. E Deus às vezes deixa os espinhinhos. Eu tenho os meus, viu? Quando a gente mexe assim, o espinho dói, para a gente lembrar que a gente é pecador, para baixar a bola, para a gente saber que a gente é fraco. Mas o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Amém. A graça de Deus nos basta. Atenção, jovens, vocês precisam entender isso agora para terem uma vida de vitória. Nós não temos que viver igual ao mundo. Nós não precisamos do que o mundo precisa. Nós só precisamos da graça de Deus. Nós só precisamos da graça de Deus. Quando o mundo enxergar, nossa família enxergar, o poder da ressurreição que existe em nós, as pessoas se renderão ao Senhor. Vem na tua cabeça, tem um momento de oração.